Nem né? tudo são flores. Então, como a gente vai falar aqui da sua carreira, da sua advocacia e de tudo que você construiu ao longo desses anos todos, Carolina, e que eu venho acompanhando, eu queria entender como que foi começar, né? Você construiu a sua carreira, hoje você atua numa área que é para médicos, né? Direito médico, você viaja, você conseguiu internacionalizar a sua carreira, você tem um escritório também em Portugal, né? Eu vejo você viajando bastante em congressos, dando palestras, ou seja, você advoga para uma classe que também é criteriosa, assim como a Sim. nossa, advogados também são Exatamente. criteriosos, você advoga para uma classe que também é bem criteriosa. Como é que foi o início da carreira para você? Bom, apesar dos meus pais terem se conhecido na faculdade de Direito, eu não venho de uma família de advogados com escritório montado e tudo mais, mas sempre foi meu sonho ter meu escritório. Sempre foi meu sonho fazer a faculdade de Direito e abrir o meu escritório. Apesar de eu ter estagiado na defensoria. Então, seus pais também são advogados? São advogados de formação, mas meu pai não atua. Meu pai é militar, né? Então, a gente tem algo em comum. Meu pai também é militar. E minha mãe, ela foi concursada pública e depois se aposentou. Ela até veio para o escritório me auxiliar um pouco, mas depois que ela virou avó, ela assumiu a profissão integralmente e aí saiu do escritório. Quer dizer, continua lá, mas agora o tempo dela, full time, o trabalho dela para conseguir curtir o tanto que ela, na minha época com a minha irmã, não curtiu, né? Sim. Porque era uma loucura e é uma loucura, né? Mas o que aconteceu? No início, eu sempre fui muito consciente da necessidade do passo a passo. Eu nunca... eu não tinha a ideia de sair da faculdade e abrir meu escritório. Algumas ilusões que são vendidas até como facilidade ou como tenha coragem, você pode fazer isso. Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha que fazer. Mas eu acredito, na verdade, que o esporte me deu uma visão, e por isso eu sempre falo para as pessoas... Você fez esporte? Qual esporte você fez? A vida toda. Eu ainda faço, né? Tento fazer. Eu fiz natação um tempo, fui federada e depois troquei pelo voleibol. Também fui federada, também joguei em vários clubes e tudo. E me lembro que, assim, essa percepção de que você tem que dar passo a passo, você tem que aprender, você tem que melhorar, para ser craque, para você estar bem, você tem que começar fazendo as coisas aos poucos para dar certo. E no esporte é assim. Se você não começa a treinar, você pode ser péssimo, mas começa a treinar, se dedicar, disciplina e tudo mais, você vai crescendo. E eu acredito nisso para tudo na vida. Tem uma frase de uma amiga minha, que também é advogada, não sei se você conhece, e também foi atleta, que é a Mariana Maduro. Sim. Ela é professora também. E eu vejo que isso é muito comum dos atletas. E é uma forma de pensar e se comportar que acaba trazendo sucesso para a vida profissional. E ela fala assim... disciplina supera o talento. Sempre. Essa é uma frase, na verdade, do Bernardinho. Do então, vôlei. Ela usou uma vez. E eu falei assim, uau, sempre, tipo assim, sempre. Disciplina supera qualquer talento. Porque o que acontece? O talentoso preguiçoso, ele vai perder do disciplinado dedicado. Ponto. Porque o talento vai abrir a porta, mas para continuar lá dentro, ele vai ter que ser disciplinado, esforçado, dedicado. Né? Eu até assisti um programa que falava muito sobre isso, comparando dois jogadores de futebol, um mais talentoso que o outro, mas um extremamente mais disciplinado, focado, que conseguiu levar a carreira por muito mais tempo e ganhar todos os prêmios nos anos que ele atuou. E eu tinha para mim que eu tinha que sair da faculdade, queria fazer já uma pós-graduação e meio que emendar, aproveitar que eu estava naquele momento de estudo, entrar num grande escritório que eu queria conhecer, como faz e tudo mais. Naquela época eu era apaixonada por direito penal, fiz inclusive a prova da OAB, especialização eu também. A prova da OAB eu fiz em penal. E fiquei lá uns 2, 3 anos e depois fui para um escritório de médio porte que tinha contencioso de massa, que eu também queria pegar esse know-how.
E depois saí desse e aí abri o meu escritório. E, assim, naquela idade, eu me formei muito nova, com 22 anos, então a gente acha que está no controle das coisas, Sim. né? Eu falei, eu vou fazer isso para abrir meu escritório e aí eu já... Só que nem tudo funciona da forma que a gente quer. Eu, no início... não fechava a conta, porque eu realmente fui na coragem, abri meu... literalmente. Abriu 100 clientes, zerada. E eu já tinha alguns clientes, porque esse primeiro escritório, eu trabalhava com exclusividade, e quando eu fui para o segundo, aí eu pude começar a captar meus clientes e eu já estava no direito médico, porque no primeiro escritório, que era criminal empresarial, eu já atuava na área da saúde. E também eu venho de uma família de muitos médicos, enfim. Então já era uma área assim, que não tinha esse nome, nem tinha esse nome, na verdade, do direito médico. Até hoje a gente ainda não tem cadeira, são raríssimas as faculdades que tem. Mas eu já tinha alguns clientes, não o suficiente para ter meu escritório, mas quando eu fui para esse outro, eu fui já trabalhando lá e trabalhando já meio que para fazer essa passagem. E aí, abri meu escritório dentro da minha programação, da ilusão, né, de tipo, tudo assim, eu sempre achei que sucesso é você trabalhar perto de onde você mora. Uhum. E aí, eu morava no Leblon, abri meu escritório no Leblon, e era assim, vender almoço para pagar jantar e vamos embora sem parar. Podia não ter ninguém para atender, eu ia atender. Eu ia lá no Conselho de Medicina para saber quando tinha congresso, quando tinha seminário, eu ia, ficava lá, puxava papo, na coragem. E é o que eu falo hoje para... filtrar onde está o seu cliente. Exato. Isso era daí quando, que eu ia tirar... Carolina? Isso foi... Eu tô formada há 24 anos. Vou fazer 24 anos de formada. Isso tem uns 20 anos. Então, você era uma menina, mas já tinha essa mentalidade. Já. Vou lá no Conselho de Por isso Medicina. que eu digo que foi o esporte. Uhum. Claro que, assim, a educação que a minha mãe me deu sempre foi uma educação também muito portuguesa, muito assim... Se você quiser, você vai atrás, você tem que correr, você tem que estudar, não sei o quê. Eu tinha que ter nota boa, porque senão eu saía do vôlei, a ameaça era essa, Sim, né? Combinado, né? Era o combinado. Então, assim, eu sabia que eu, tipo, chegava a vida é feita de escolhas, isso eu soube desde sempre, porque eu acabava sendo aquela que não ia às festinhas, porque eu tinha jogo no sábado, então sexta eu tinha que dormir cedo. Se tivesse alguma coisa durante a semana, então, as pessoas até acho que desistiam de me chamar depois de um tempo, porque eu nunca ia, porque era a hora que eu tinha para estudar, porque eu saía da escola, almoçava e ia treinar, passava a tarde treinando, depois voltava, tomava banho e ia estudar antes de dormir. Então, era a disciplina, né? Nossa. Então, você acaba, de alguma forma, né, se mentalizando e se convencendo que aquilo funciona, e funcionou. Funciona.